Bom dia, meus prezados amigos. Hoje vamos falar um novo tópico que se refere às propriedades físico-químicas das moléculas orgânicas. Inicialmente falaremos da polaridade das ligações. As ligações químicas, elas utilizam forças internas para a conexão dos átomos e para a formação de moléculas. Nesse processo, há duas formas de ligações: as ligações chamadas covalentes e as ligações iônicas. Vamos ater mais às ligações covalentes. Ligações covalentes é função da diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação. Nós podemos classificar essas ligações covalentes em apolar e polar. Apolar é formada por átomos de eletronegatividades iguais, onde a nuvem não se deforma. E ligações polares são formadas por átomos de eletronegatividade diferente e a nuvem sofre deformação. Exemplo de ligação covalente apolar, por exemplo, é entre átomos de iguais eletronegatividade. Vamos pegar aqui o exemplo do hidrogênio. Eles formam uma ligação covalente em que cada hidrogênio entra com um elétron, né? E esse par de elétrons, ele, no caso da ligação covalente apolar, ele se situa quase no centro da ligação, ou seja, não há tendência desse par de elétrons para nenhum dos outros átomos. Já nessa ligação covalente apolar, então ocorre entre átomos iguais, ou de eletronegatividade muito pequena. Dessa forma, os átomos possuem a mesma eletronegatividade e atraem, consequentemente, o par eletrônico compartilhado com a mesma intensidade. É o caso, por exemplo, de átomos de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, cloro, ou grupamentos de hidrocarbonetos, como etano, propano e assim por diante. Então, o par eletrônico ele está equidistante aos dois átomos. Já na ligação covalente polar, isso não ocorre. Por exemplo, o hidrogênio ele é menos eletronegativo do que o cloro. O cloro é uma molécula muito mais eletronegativa. Então, nesse caso, esse par de elétrons ele tende a se aproximar mais da molécula do cloro, fazendo com que essa nuvem eletrônica se deforme. Ela tem uma maior densidade eletrônica em torno do cloro. Nós vemos então que o cloro tem um delta negativo, ao passo que o hidrogênio tem um delta positivo. Então, a ligação covalente polar ocorre entre átomos diferentes. Dessa forma, o átomo que possui maior eletronegatividade atrai o par eletrônico compartilhado com maior intensidade. O ácido clorídrico, o par eletrônico é mais próximo do cloro, pois esse átomo atrai mais fortemente os elétrons da ligação covalente. Ligação covalente polar também ocorre em moléculas como a da água, no qual o oxigênio que está ligado a dois hidrogênios vê os pares eletrônicos da ligação oxigênio-hidrogênio serem mais atraídas para o átomo mais eletronegativo, no caso, o oxigênio. O ácido fluorídrico, o flúor, ele tem uma maior eletronegatividade e faz também com que o hidrogênio tenha os seus elétrons atraídos mais para a nuvem do orbital do flúor. Então, essa nuvem se deforma no sentido que ela fica com maior densidade eletrônica no átomo de maior eletronegatividade. Então, nós temos basicamente três tipos de ligações. A ligação covalente pura, em que o par de elétrons ele é compartilhado pelos dois. A ligação covalente polar, em que o átomo mais eletronegativo atrai mais o par de elétrons. E a ligação iônica, em que o elétron ele é deslocado para o orbital do outro átomo.
e forma cargas positivas e cargas negativas. Hidrocarbonetos são moléculas apolares, porque a ligação carbono-hidrogênio tem eletronegatividade muito pequena, e a atração entre os dois carbonos, o par de elétrons, ele é compartilhado igualmente. Isso ocorre tanto com a molécula do etano, com a molécula do propano, a molécula do butano e assim por diante. Já nas moléculas, por exemplo, em que nós temos um átomo mais eletronegativo, é o caso aqui desse álcool, o metanol, no qual o oxigênio é o mais eletronegativo, a carga da ligação carbono-oxigênio tende a se deslocar para o átomo de oxigênio. Da mesma forma, a molécula de éter, em que um oxigênio está entre dois carbonos, a carga tende a se deslocar para o átomo de oxigênio. Então, o oxigênio fica com um delta negativo. Aqui no caso da molécula do clorometano, o cloro é mais eletronegativo que o carbono e o par eletrônico tende a se orientar nesse sentido. Na polaridade das moléculas, nós podemos medir essa polaridade. Então, a polaridade de uma ligação ela é medida de acordo com o seu momento dipolar, que nós chamamos de μ. O momento dipolar é dado pela multiplicação entre a carga elétrica dos átomos, situado em cada átomo, e a distância entre eles. Então, a fórmula geral desse momento dipolar é dado por essa equação, em que μ é o momento dipolar e ele é uma grandeza vetorial que apresenta módulo, direção e sentido. Ele é indicado por uma seta que passa pelo núcleo dos átomos e é orientado no sentido do polo positivo para o negativo. E o seu valor é dado em dBA. O delta é a carga elétrica de cada átomo e D é a distância que separa os dois átomos. Então, na tabela periódica, nós observamos que a eletronegatividade ela tende a aumentar da esquerda para a direita, ou seja, nesse sentido, né? E também ela aumenta de baixo para cima, no qual nós temos aqui o átomo mais eletronegativo da tabela periódica, que é o flúor, que Linus Pauling atribuiu um valor arbitrário de valor 4. Assim, quando esse valor ultrapassa o valor 2, por exemplo, nós temos uma ligação iônica. Aqui, por exemplo, no caso do fluoreto de potássio, o potássio tem um valor de eletronegatividade 0,8 e o flúor 4,8. Então essa diferença é de 3,2, o que faz que essa ligação seja iônica, ou seja, o potássio cede o seu elétron no último orbital para o flúor. O flúor, então, fica com uma carga negativa e o potássio fica com uma carga positiva. O mesmo ocorre com o cloreto de sódio. Já nas ligações covalentes polares, esse valor é menor. Aqui nós temos, por exemplo, na ligação do oxigênio, que é mais eletronegativo que o hidrogênio, o valor dele é 3,5, e do hidrogênio 2,1. O valor, então, é 1,4. Então, nessa ligação polar, o par de elétrons tende a se orientar para o átomo de oxigênio. Na ligação, por exemplo, nitrogênio e hidrogênio, o nitrogênio é o átomo mais eletronegativo. Já nas ligações apolares, por exemplo, esse valor é muito pequeno. Por exemplo, no caso da ligação carbono-hidrogênio ou carbono-carbono, no qual os dois têm o mesmo valor. Para estabelecer, então, essa eletronegatividade dos elementos, nós temos, então, uma tabela em que ao flúor é atribuído o valor 4, ao oxigênio 3,5, ao cloro 3, ao nitrogênio praticamente o mesmo valor, 3, ao bromo 2,8, ao carbono 2,5, ao enxofre 2,5, praticamente igual. E descendo nessa tabela, nós vamos encontrar aqui os metais alcalinos, no qual tem os menores valores. Por exemplo, o lítio tem valor 1. E aqui nós temos, por exemplo, nessas tabelas, os valores de dipolo.
Tá? Então, na ligação carbono-hidrogênio é muito pequena, 0,4, e já, por exemplo, numa ligação carbono-flúor, nós temos um valor de 1,6. O momento dipolar também depende da geometria da molécula. Então, além da diferença de eletronegatividade entre os átomos, a geometria da molécula é fundamental. Por exemplo, na ligação carbono-oxigênio, os oxigênios são mais eletronegativos que o carbono. Mas, no entanto, esse momento dipolar ele é zero porque a molécula tem uma geometria linear, ou seja, a carga ela é puxada igualmente pelos dois átomos de oxigênio que se anulam. A mesma coisa ocorre na molécula do tetracloreto de carbono, no qual os cloros são mais eletronegativos que o carbono. No entanto, o momento vetorial, a diferença dos momentos vetoriais dos 4 cloros faz com que o momento dipolar do tetracloreto de carbono seja zero. Isso já não ocorre, por exemplo, no clorometano, no qual o hidrogênio tende a ceder elétrons para o carbono, mas o carbono perde elétrons para o cloro. Então, aqui o momento vetorial é no sentido carbono-cloro. E esse momento é de 1,87 dBi. Na água, nós temos essa forma da molécula da água, no qual ela tem uma geometria tetraédrica, no qual os dois hidrogênios tendem a ceder elétrons para os oxigênios. Mas o átomo de oxigênio da água tem dois orbitais com dois elétrons desemparelhados, que empurram esses átomos de hidrogênio, formando essa angulação própria da água. O mesmo ocorre com a amônia, no qual ela também tem um momento dipolar, e ela tem um par de elétrons desemparelhado nesse orbital, que faz com que então, a geometria da amônia ela seja também tetraédrica. Então, dependendo da como nós temos a nossa estrutura, nós podemos ter moléculas polares ou dipolares. Por exemplo, nessa molécula, tomando aqui o caso dos isômeros, desses alcenos, aqui ele tem 2 cloros. Então, esses 2 cloros, o momento do vetor é no sentido dos cloros. Então, ele tem um momento dipolar de 1,9 dBi. Agora, quando os cloros estão opostos, no caso da molécula trans, um cloro atrai nesse sentido, o outro cloro atrai no outro sentido. Então, eles se anulam. Então, esse momento dipolar é zero. A mesma coisa acontece, por exemplo, então, nas formas cis e trans. Nos livros, eles demonstram essa variação do potencial eletrostático através da forma geométrica da molécula, no qual a cor vermelha é onde tem a maior densidade de carga, e a cor azul é onde tem a menor densidade de carga. Então, nós temos aqui a molécula do hidrogênio, o hidreto de lítio, no qual o lítio tem essa cor azulada, e o seu elétron está sendo puxado pelo hidrogênio, que o hidrogênio tem uma eletronegatividade maior do que o lítio. Quando nós temos uma molécula em que os dois átomos têm eletronegatividades semelhantes ou iguais, então nós não temos essa diferença de cor ou de polaridade. Já no ácido fluorídrico, o flúor tem muito maior eletronegatividade, então o seu orbital tem um valor, tem uma estrutura maior, ou seja, o orbital ele tem a carga negativa quase concentrada próxima ao núcleo do flúor, e o hidrogênio tem o seu elétron, então, puxado ou orientado no sentido do átomo do flúor. Então, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos,
maior é a polarização. E nesse sentido nós temos o átomo de flúor como o átomo mais eletronegativo, depois nós temos o oxigênio, o nitrogênio, o cloro tem mais ou menos a mesma eletronegatividade, e esta a eletronegatividade vai diminuindo nesse sentido, no qual nós temos os metais com a menor eletronegatividade. Cada ligação covalente polar corresponde a um dipolo elétrico. São tantos dipolos quanto forem as ligações polares. Então, as ligações polares e os dipolos formados serão tanto maiores quanto maior for essa diferença de eletronegatividade. Assim, se nós examinarmos, por exemplo, a molécula do hidrogênio, que tem o valor 2,1, e o flúor, a polaridade é no sentido do flúor. Ele é a molécula mais polar do que o caso do ácido clorídrico. O cloro já tem um valor em torno de 3, o bromo 2,8, o iodo 2,5. Então, a eletronegatividade diminui nesse sentido. Comparando a água com o gás sulfídrico, nós vemos que o oxigênio ele tem eletronegatividade maior, então ele é mais polar do que o H2S. Então, essa representação de dipolo, ela é representada através de uma seta, indicando o sentido da orientação dos elétrons. Então, a polaridade das moléculas, por definição, é o acúmulo de cargas elétricas em regiões distintas da molécula. Sua força depende da polaridade das ligações e da geometria molecular. O momento dipolar, ele é o vetor que orienta a polaridade da ligação do polo positivo para o polo negativo. É o caso aqui da molécula do ácido clorídrico. Esse momento dipolar mostra a orientação do hidrogênio tendo seus elétrons atraídos mais para o cloro. O momento dipolar resultante é o vetor que define a polaridade da molécula, e isso se dá através da soma dos vetores. Então, molécula polar tem um momento dipolar zero. É o caso da molécula, por exemplo, do gás carbônico que nós vimos antes, por causa da sua geometria. Molécula polar, ela tem um momento dipolar diferente de zero. É o caso da molécula de água, por exemplo. Nas ligações chamadas intermoleculares, elas são ligações entre moléculas de substância no estado sólido ou líquido. Os tipos de ligações intermoleculares são do tipo ligação dipolo-dipolo, que ocorre entre moléculas polares. Também nós temos outro tipo de ligação, que é chamado ligação de hidrogênio, que ocorre com moléculas que são fortemente polarizadas e quando o hidrogênio se encontra ligados a átomos como flúor, oxigênio e nitrogênio. Nós temos também as ligações chamadas de dipolo induzido, que ocorrem entre moléculas apolares. Esses dipolos induzidos são distorções momentâneas do orbital das moléculas. A ligação de dipolo induzido ocorre entre moléculas apolares. Então aqui nós temos, por exemplo, ligações, as forças intermoleculares, no qual nós temos, por exemplo, repulsão, por exemplo, entre cargas de mesmo átomo. Então nós temos uma repulsão elétrica dessas nuvens, e nós temos dipolo induzido, em que um átomo com carga positiva, ele é atraído pela molécula do outro átomo que tem carga negativa. Então nós temos dipolo-dipolo, que é a atração, por exemplo, de um átomo com carga negativa, que faz uma deformação na molécula, por exemplo, apolar. Então nós temos aqui a atração dipolo-dipolo. Nós temos também uma atração no dipolo induzido, no qual um átomo com uma carga negativa, ele deforma a nuvem do outro átomo. E nós temos essas moléculas chamada dispersão, no qual elas têm uma certa repulsão uma pela outra. Aqui nós temos chamado dipolo-dipolo,
no qual, por exemplo, no cloreto de metila, duas moléculas do cloreto de metila, o cloro, que tem carga negativa, ele é atraído pela carga positiva do outro átomo, do cloreto de metila. Então, eles se atraem devido a essas cargas. Aqui, o mesmo acontece, por exemplo, nessa molécula, essas duas moléculas de acetona, no qual o oxigênio com carga negativa, ele é atraído pela carga positiva de outra molécula de acetona. Então, as forças que nós temos são chamadas forças íon, um íon positivo, por exemplo, ele pode se aproximar de uma molécula e nós temos agora um chamado dipolo permanente. Então, enquanto ele estiver junto aqui dessa molécula, ele vai causar uma deformação, ou seja, a molécula com carga negativa, por exemplo, é atraída por esse íon de carga positiva. Então, isso aí nós chamamos de dipolo permanente. O dipolo induzido, ele provoca uma deformação, mas ele é parcial. Quando ele se afasta, volta a molécula a ter a polaridade anterior. Então, nós temos também dipolo permanente com dipolo permanente, ou seja, as moléculas que ficam se deformando, elas estão continuamente em contato uma com a outra. Nós temos também o dipolo permanente e o dipolo induzido, e nós temos o chamado dipolo induzido com dipolo induzido, no qual nós temos a carga positiva, por exemplo, atraída pela nuvem de uma molécula que tem a carga negativa. Isso acontece, por exemplo, com moléculas de hidrocarbonetos, do propano, do butânio, no qual essa nuvem, esses pares de elétrons que formam essas ligações nessas nuvens, eles momentaneamente se modificam um pouco de posição, ou seja, há uma deformação na nuvem e um átomo, por exemplo, de carbono fica com um pouco de carga positiva e o outro pouco de carga negativa. Isso provoca uma deformação na outra molécula de outro propano. Isso nós chamamos, então, de dipolo induzido. Já nas ligações de hidrogênio, essas ligações de hidrogênio ocorrem quando a molécula possui hidrogênio ligado a esses átomos, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Essas ligações são extremamente fortes, ao contrário, por exemplo, das ligações covalentes de forças chamada força de Van der Waals. Nas forças de Van der Waals, essa atração é bem fraca. Ela se dá entre as nuvens, no qual essas nuvens sofrem polarização momentânea, e no qual formam cargas e que se atraem umas às outras. Já na ligação por pontos de hidrogênio, essas forças aqui, elas são constantes. Então, todo átomo que tiver oxigênio, flúor e nitrogênio, e que tiver hidrogênio, forma essas pontes de hidrogênio. A molécula de água, ela pode formar 4 ligações de pontos de hidrogênio. Isso faz com que a molécula da água ela tenha uma força tal de atração entre elas que o seu ponto de ebulição é bem elevado, a 100 graus. Já nas moléculas de álcool, a atração entre as moléculas do oxigênio com outro álcool, elas formam ligações mais fracas do que a água. Elas formam ligações, por exemplo, essa molécula de álcool aqui, né, o oxigênio com seu hidrogênio, ele está formando 3 ligações. Está formando uma ligação com esse álcool, com esse e com esse. Já na água, nós temos 4 ligações. Essas pontes de hidrogênios, elas são extremamente importantes, por exemplo, para explicar no DNA a atração, por exemplo, entre as bases, no qual a adenina e a tiamina, elas formam 2 ligações de pontos de hidrogênio, assim como a glutamina e a citosina, no qual essas bases que têm pontos de hidrogênio se atraem.
Isso faz com que a atração dessa fita, ela forme uma torção que dá a forma do DNA. Bom, a estrutura e as propriedades físicas, elas são responsáveis pelo ponto de ebulição e também pela solubilidade dessas moléculas. O ponto de ebulição é fundamental, por exemplo, quando se vai fazer uma destilação, na separação de dois líquidos. E a cristalização depende muito de como a molécula é solúvel em determinado solvente. Assim, por exemplo, a molécula do hexano, ela tem um ponto de ebulição relativamente baixo, em torno de 69. Já a molécula do brometo de butila, ela tem um ponto de ebulição de 101, por causa do bromo. Já o ácido hexanoico, devido aos pontos de hidrogênio entre os grupamentos carboxila, elas têm um ponto de ebulição bem alto, porque o ácido carboxílico ele forma uma ponte de hidrogênio através de um dímero. Já a molécula do éter, ela não forma pontos de hidrogênio, então o seu ponto de ebulição é em torno de 34,6. Então, o ponto de ebulição também depende da geometria da molécula. Assim, por exemplo, a molécula do pentano, ela tem um ponto de ebulição maior, por exemplo, que a molécula do 2-metilbutano. Essa aqui tem um ponto de ebulição de 36, ao passo que o isopentano tem um ponto de ebulição de 27,9. A que se deve isso? A molécula do pentano, ela tem 5 carbonos e ela tem uma forma quase que linear. Então essas nuvens aqui entre as duas moléculas, elas conseguem se aproximar mais e devido a esses momentos dipolares, que é chamado força de Van der Waals, no qual a nuvem sofre uma ligeira deformação e forma cargas, elas se atraem entre esses 5 carbonos. Então a atração aqui é mais intensa. Já na molécula do 2-metilbutano, a presença dessa ramificação, ela faz com que as cadeias se afastem. Então a atração por forças de Van der Waals aqui fica diminuída, porque a ramificação ela impede a aproximação. Isso é mais observado, por exemplo, uma molécula que tenha muita ramificação. É o caso do neopentano, que também tem 5 carbonos, mas que tem 4 ligantes de metila, que o que impede é a aproximação e o número de carbonos que se atraem fica menor. Então, veja, o caso, esse empacotamento em que as moléculas podem se aproximar faz com que o ponto de ebulição aumente. Então, o pentano, que tem 5 carbonos e tem a mesma massa molecular que os demais, ele tem um ponto de ebulição maior do que o isopentano e maior do que o neopentano. No caso das aminas, se nós compararmos, por exemplo, uma amina primária, ela tem 2 hidrogênios e ela pode formar, então, pontos de hidrogênio mais intensa. Já uma amina secundária, ela tem só um hidrogênio, então ela forma menos pontos de hidrogênio. E já uma amina terciária, ela não tem o hidrogênio para formar a ligação. Então nós vamos observar que aminas primárias, elas têm ponto de ebulição maior, porque elas têm maior número de pontos de hidrogênio, do que aminas secundárias, e essas maiores que aminas terciárias. Então, se nós fizermos uma breve comparação entre moléculas, nós vamos observar, por exemplo, que a água ela tem um ponto de ebulição de 100 graus, porque ela tem maior número de pontos de hidrogênio, e embora ela tenha uma massa molecular de 18, pequena, é uma molécula pequena, ela tem muitas forças de ligações entre pontos de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio faz com que
o ponto de ebulição aumente. Já o metanol, que é um álcool, ele tem menor pontos de hidrogênio do que a água. Então, o seu ponto de ebulição é menor. O pentano, que é um hidrocarboneto, ele não tem pontos de hidrogênio. Então, ele só tem essas ligações de London, também chamadas forças de Van der Waals. Já o etanol, ele tem um ponto de ebulição 78, maior do que o metanol, porque ele tem uma massa molecular maior. Tá? E o éter, ele tem o oxigênio, mas não tem pontos de hidrogênio. Então, ele tem o que faz com que a atração entre os átomos, por exemplo, do éter, no caso, o éter metílico, seja um dipolo, seja uma ligação dipolo-dipolo. Quando nós temos álcool com maior número de hidroxilas, nós observamos que o álcool que tem maior número de hidroxila, ele tem um ponto de ebulição bem maior. É o caso, por exemplo, do glicerol, do propano triol, que tem 3 pontos de hidrogênio. Então, como tem maior número de pontos de hidrogênio nessa molécula, ele tem um ponto de ebulição maior do que o álcool isopropílico. Então, o propano triol tem um ponto de ebulição de 290 e o álcool isopropílico de 82. O ciclohexanol também só tem uma hidroxila, mas ele tem uma massa molecular maior do que o álcool isopropílico. Por isso, ele tem um ponto de ebulição mais elevado que o álcool isopropílico. Na solvatação, nós observamos, por exemplo, que toda a molécula iônica, ela que tem a cátion, por exemplo, é solvatada no sentido de que o cátion fica direcionado para as moléculas que o solvatam com carga negativa. Então, essa carga positiva, ela fica centrada e a molécula de solvatação tem a sua carga negativa orientada para a carga positiva do íon. É o caso, por exemplo, do sódio. O sódio do cloreto de sódio. Vamos pegar aqui como exemplo esse sal, no qual o sódio tem carga positiva, então quem se atrai para a molécula do sódio, no caso do solvente água, é o oxigênio que tem carga negativa. É ao passo que o cloro, que é o íon com carga negativa, quem se atrai para o cloro é o hidrogênio da água. Então isso faz com que haja o rompimento do retículo cristalino, porque o solvente ele se introduz entre os cristais e faz com que haja a separação. Então, a molécula da água, nós já vimos, ela é polar. Ela não se solubiliza, por exemplo, em solventes apolares do tipo tetracloreto de carbono, mas ela é solúvel, por exemplo, na molécula do metanol, porque o metanol ele tem pontos de hidrogênio que interagem com a molécula da água. Então, um outro fator que depende da solubilidade é a relação da cadeia carbônica com o grupamento polar. Então, se nós pegarmos aqui o caso do heptanol, nós temos uma cadeia de 7 carbonos e aqui um grupamento polar. Esse grupamento de carbonos, ele tem aversão por água, ele é hidrófobo, ao passo que o grupamento hidroxilo, ele é hidrófilo, ele gosta de água. Quando nós aumentamos aqui essa cadeia, nós tornamos ela maior, a solubilidade do álcool vai diminuindo na água. Se essa cadeia for pequena, a solubilidade passa a ser maior. Aqui, então, se nós compararmos moléculas, por exemplo, que contenham o mesmo número de carbonos, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, é o caso do butanol, tem uma cadeia linear, o normal butanol, e se nós formos comparando com o mesmo número de carbonos, mas no qual a cadeia vai ficando mais ramificada, ela vai diminuindo de tamanho, nós vamos observar, por exemplo, que a estrutura do terbutanol, no qual a cadeia é menor, ela é mais solúvel na água do que quando a cadeia ela é maior. Então, cadeia maior, comparada com o mesmo número de carbonos, faz com que
a solubilidade diminua. Então, nós temos aqui o grupamento hidrófobo, que é a cadeia carbônica, que não gosta de água, e nós temos aqui o grupamento hidrofílico, hidrófilo, que é o grupamento OH, que se atrai por pontos de hidrogênio. É o caso do sabão. O sabão, por exemplo, ele tem uma cadeia longa de carbonos, em torno de 16, 18 carbonos. Então, essa cadeia é apolar. Então, essa parte aqui do sabão, ela gosta de se ligar a moléculas apolares. Ao passo que o grupamento polar, que é o ânion carboxila, ele se atrai pela água. Então, quando nós adicionamos sabão na água, esse grupamento polar aqui é atraído para a água, e ao passo que essa cadeia carbônica, ela fica menos atraída ou não se atrai pela molécula de água. Então, o assunto da nossa aula foi esse. Eu quero agradecer pela atenção e nós nos veremos então na próxima aula. Muito obrigado e até mais.